No livro de Jó, encontramos uma reflexão profunda sobre a importância de controlar nossos pensamentos e desejos. Jó faz uma aliança com seus olhos, comprometendo-se a não ceder ao desejo quando olha para uma mulher. Ele compreende que a imoralidade sexual não começa apenas no coração, mas sim nos primeiros estágios da observação. Se um homem olha com desejo para uma mulher, seu coração inevitavelmente começa a contemplar pensamentos impróprios, o que o levará ao pecado. A história de Davi serve como um exemplo de como não manter essa aliança pode levar à queda. Ele não conseguiu fazer a mesma aliança com seus olhos. Olhou com desejo para Batseba e caiu em pecado. A Bíblia oferece inúmeras advertências sobre imoralidade sexual, destacando a importância de resistir a essas tentações. É uma luta que muitas pessoas, incluindo os cristãos, enfrentam. E essas advertências nos lembram constantemente da necessidade de vigilância espiritual e autorreflexão sobre nossas ações. No livro de Provérbios 6, versículo 32, encontramos um aviso claro sobre as consequências do adultério. Aqueles que cometem adultério estão faltando com respeito à mulher, e ao fazê-lo, estão destruindo suas próprias almas. Isso destaca a seriedade desse pecado em particular. Embora todos os pecados, em última análise, tragam morte espiritual, a Bíblia aponta que o adultério é singular em sua destruição direta da alma. Não é o mesmo que outros pecados, como mentir ou roubar, que também são condenados pela Bíblia. É importante notar que a Bíblia não afirma que todos os pecados são iguais. O adúltero está especificamente prejudicando sua própria alma de uma maneira única. A sexualidade e a imoralidade sexual são temas sérios e complexos na Bíblia. No livro de Provérbios 9, versículo 16, encontramos uma passagem que nos alerta sobre as tentações da imoralidade sexual. A personificação da sabedoria adverte contra ceder a essas tentações. Ela cita um ditado popular: água roubada é doce e pão comido em segredo é agradável, que expressa o prazer momentâneo que o pecado pode proporcionar. No entanto, ela enfatiza que esta é apenas uma meia-verdade e que o ditado omite o resultado final. De fato, o pecado pode oferecer prazer por um tempo, mas suas consequências são destrutivas a longo prazo. O prazer no pecado é muitas vezes o que atrai as pessoas a cometerem atos imorais, pois oferece uma sensação de excitação e independência. No entanto, a sabedoria nos lembra que o pecado tem suas consequências, e o prazer momentâneo não deve obscurecer o dano que ele causa à alma e ao relacionamento com Deus. Portanto, a Bíblia nos aconselha a resistir às tentações da imoralidade sexual e a buscar a sabedoria divina para viver uma vida justa e moral. No livro de Provérbios 9, versículo 16, encontramos um aviso sobre as tentações da imoralidade. A sabedoria personificada adverte aqueles que são ingênuos a não cederem à tentação. No entanto, o versículo 18 nos lembra de um aspecto crucial que muitas vezes é negligenciado: o destino final daqueles que se entregam a tais tentações. A passagem nos adverte de que ele não sabe que os mortos estão lá, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Esta é uma advertência impactante sobre as consequências espirituais da imoralidade sexual e da falta de autocontrole. O inferno é representado como o destino final daqueles que seguem esse caminho. A imoralidade sexual é um problema sério que precisa ser enfrentado na igreja e na sociedade em geral. Um aspecto significativo da imoralidade sexual que aflige muitos é a pornografia. Este vício afeta não apenas a moralidade, mas também tem implicações psicológicas profundas. As estatísticas revelam a extensão desse problema, com milhões de pessoas, incluindo cristãos, lutando contra ele. A pornografia não deve ser aceita como parte da vida, assim como Jó fez uma aliança com seus olhos para evitar olhar com luxúria para as mulheres. É importante considerar a ideia de fazer um compromisso semelhante para não assistir pornografia. Muitas pessoas nem percebem como esse vício pode afetar seus relacionamentos e causar depressão devido à autodesaprovação. Portanto, a conscientização sobre esse problema e o apoio a quem está lutando contra ele são fundamentais na sociedade atual. Em última análise, a luxúria é uma batalha que deve ser enfrentada em todas as fases da vida. Ela obscurece o julgamento,
destrói relacionamentos e prejudica a saúde mental e emocional. Reconhecer a seriedade desse problema e procurar ajuda e orientação é fundamental para superar a luxúria e evitar as consequências destrutivas que ela traz. O versículo de 1 Coríntios 6 a 18 é um lembrete poderoso sobre a importância de evitar a fornicação e os pecados sexuais. Ele nos instrui a fugir desses pecados, pois são únicos em sua natureza ao pecar contra nosso próprio corpo. Isso nos alerta sobre as consequências espirituais e físicas da imoralidade sexual. Fugir da fornicação envolve mais do que apenas evitar o ato físico. Também significa evitar as fontes do pecado sexual. E isso inclui tudo o que pode nos levar a tais comportamentos, como conteúdo adulto, relacionamentos inapropriados ou situações de tentação. É uma chamada à vigilância constante e ao afastamento de qualquer coisa que possa desencadear pecados mundanos. Este versículo nos recorda que nosso corpo é um templo e devemos cuidar dele com respeito e santidade. Cometer fornicação é prejudicar esse templo, causando danos espirituais e emocionais a nós mesmos. Portanto, a fuga da fornicação é uma escolha sábia que nos permite preservar nossa integridade física, emocional e espiritual, bem como manter uma relação saudável com Deus. A luxúria tem o poder de nublar o julgamento, destruir relacionamentos, prejudicar a saúde, esgotar recursos financeiros e roubar a alegria. Além disso, a luxúria pode criar uma barreira entre você e Deus, lançando-o em um buraco profundo de desespero. A luxúria é comparável a uma droga que altera o julgamento das pessoas, tornando-as menos responsáveis por suas ações do que seriam em um estado mental sóbrio. É surpreendente ver como a luxúria pode levar um homem a perder e destruir um casamento de 20 anos por apenas 10 minutos de prazer. É verdadeiramente um ato tolo para alguém que investiu tanto tempo e energia em um relacionamento para desmoronar tudo em busca de um prazer momentâneo. A sabedoria por trás de um homem deixando sua esposa para perseguir a luxúria de outra pessoa é questionável. Isso, muitas vezes, é resultado de um julgamento obscurecido pela luxúria, que rouba a pessoa de sua sabedoria e força interior. É uma das maiores mentiras acreditar que a luxúria é um problema apenas masculino. As mulheres também lutam contra a luxúria, e é importante reconhecer que essa tentação não é exclusiva de um gênero. As pessoas frequentemente tentam atribuir a culpa ao diabo por suas ações, mas, na realidade, é a luxúria dentro delas que as leva a agir dessa maneira. Jó compreendeu a importância de fazer uma aliança com seus olhos para evitar olhar com desejo. A ideia de uma aliança ou pacto envolve 2 ou mais partidos concordando com responsabilidades e promessas mútuas. Ele fez isso para controlar o que via, sabendo que seus olhos influenciariam seus pensamentos e ações. A história do rei Davi, que cedeu à luxúria ao ver Batseba, também ilustra como os olhos podem desencadear pensamentos que levam a ações prejudiciais. Quando olhamos algo com desejo, nosso cérebro começa a processá-lo repetidamente, levando a uma obsessão que pode prejudicar nossa própria vida.